Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa a legião de demônios para os porcos de um endemoniado da terra dos Gerazenos. O que é que esse Evangelho pode nos ensinar? Parece uma coisa tão fora de propósito, tão longe do nosso dia a dia. No entanto, quando Jesus faz um milagre, ele na verdade está contando uma parábola no mundo real. Ou seja, Jesus, em tudo aquilo que ele fazia, ele estava ensinando, e o seu ensinamento é salvífico. Não sei se vocês já notaram, no Evangelho, quando Jesus faz um milagre, ele sempre exige fé. Não é porque a fé fosse necessária para o milagre. Não, ele poderia fazer aquele milagre sem fé. Mas a fé é necessária para entender o que ele quer ensinar através daquele milagre. Por isso, a nossa fé nos ilumina aqui o sentido verdadeiro desse Evangelho. Em primeiro lugar, o endemoniado, ele está morando num cemitério. Somos nós. Nós, abandonados a nós mesmos, aos nossos pecados, a nossa legião de demônios, nós vivemos num mundo da morte, somos entregues à morte. E é importante nós nos darmos conta disto. Sem Jesus, sem a ajuda de Jesus, nós somos escravos, verdadeiramente escravos do demônio. E somos reduzidos a animais. É exatamente isto que Jesus nos ensina ao expulsar aquela legião de demônios para os porcos. Ou seja, aqueles animais impuros, os porcos, tomados pelos demônios, eles se precipitam no mar e é exatamente esta a figura da humanidade quando nós somos dominados pelo demônio. Nós vamos correndo alegremente na direção da nossa destruição. Ou seja, estamos num caminho de morte. Por quê? Porque o demônio, ele é homicida desde o princípio. Ele quer verdadeiramente a nossa morte. Mas mais do que a nossa morte física, Satanás quer a nossa morte eterna, ou seja, por inveja. Ele não quer que nós cheguemos a ir aos céus. E então Jesus expulsa os demônios, a legião de demônios daquele pobre homem, que então pede para seguir a Jesus. Pede para estar com ele. Mas Jesus estranhamente diz não, que ele fique ali. E fica ali para evangelizar, ou seja, para espalhar e testemunhar as maravilhas de Deus naquela região, na região da Decápole. Nós, ao recebermos de Cristo a força do Evangelho que nos toca através da fé, nós precisamos testemunhar isto. Nós precisamos, sim, levar outras pessoas ao conhecimento deste que é nosso Redentor, nosso Salvador, deste que nos arranca do caminho da morte. Não é muito difícil nós olharmos ao nosso redor e vermos que nós vivemos numa cultura de morte. Nós vivemos numa cultura onde os seres humanos vão se destruindo. Se destruindo, número um, por causa da sensualidade com que se entregam aos prazeres, e nisso nos assemelhamos aos porcos. Sim, se destruindo, por quê? Porque queremos rejeitar Deus. Quando o endemoniado encontra Jesus, ele começa a gritar: o que tens a ver comigo? Deixa-nos em paz. Então, é exatamente aqui que esta legião de pecados e de coisas más que nos atraem de todos os lados, no fundo, querem nos levar para um único lugar, para longe de Deus, que é a nossa vida. Vamos então tomar a firme decisão de que nós vamos, sim, permitir que Jesus entre em nossa vida e mude a nossa vida pelo avesso. Mas é necessário tomarmos a decisão de que a vida vai ser diferente. Nós que vivemos uma cultura de morte, precisamos fazer dele a nossa vida. Precisamos abraçá-lo como nosso verdadeiro Redentor e razão de ser de toda a nossa existência. Somente assim vamos estar saindo do cemitério para então proclamar a maravilha de Deus na nossa vida para tantas pessoas que necessitam do Evangelho.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.